Pois é, tava tudo indo bem, mercado subindo aí a última semana de janeiro e a CVM me solta uma dessa, né? Colocando o fundo MXRF11 contra a parede sobre a distribuição dos rendimentos do fundo imobiliário MXRF11. Eu que falo tanto de fundo imobiliário, falo tanto aqui no canal, que é um ótimo investimento para você ter renda passiva, e agora a gente precisa entender o que aconteceu com essa instrução nova da CVM, que também a gente não sabe no que vai dar, mas a gente precisa entender o que ela está cobrando do fundo para a gente ter uma noção do que pode acontecer com esse tipo de fundo e com os outros fundos imobiliários. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixe seu comentário e vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, antes da gente ver aqui qual foi esse comunicado, talvez você já tenha até visto algum vídeo, eu demorei para gravar esse vídeo porque eu também estava tentando entender o que aconteceu e também fui ver outros especialistas, outros investidores mais experientes o que eles estão falando, e eu cheguei a uma conclusão, e eu vou tentar trazer para você isso de uma forma bem resumida, bem prática, para que você entenda o que realmente está acontecendo. Mas vamos lá. Antes da gente entrar propriamente dito aqui no problema da CVM com o MXRF11, a gente precisa entender que a DRE, que é o demonstrativo de resultado e exercício, que é o documento lá que a gente vê quando eu boto aqui algum vídeo que eu estou analisando alguma ação, alguma coisa, e eu pego o demonstrativo de exercício e vejo lá o lucro líquido, patrimônio, as despesas, tudo. Então, resumindo, a DRE o que é? São as receitas de um lado e as despesas do outro. Você faz essa somatória e vê no final se a empresa deu lucro, deu prejuízo. Ponto. Acabou. É só isso. Vai ter lá um monte de coisa, dependendo da empresa, de onde que veio o dinheiro, por que saiu dali, imposto, e não sei o que lá, e EBITDA, e lucro líquido, não sei o que. Resumindo, a DRE ela vai te mostrar se a empresa ela deu lucro ou prejuízo. É só isso. Os fundos imobiliários eles têm que emitir essa demonstração mês a mês, para que, através disso, eles façam a distribuição dos rendimentos para os acionistas, no caso, para os cotistas. É aqueles centavinhos ali que você recebe por cada cota de cada fundo imobiliário. Então, provém do lucro que o fundo gerou naquele mês. E aí é que começa todo o problema. Eu montei aqui uma breve apresentação. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo, porque ele é um pouco mais técnico, mas é preciso que você saiba o que está acontecendo, e por isso eu montei uma apresentação aqui no Word mesmo, e vai ser bem simples e você vai conseguir entender tudo o que está acontecendo. Então, já entendido o que é uma DRE, vamos lá para a apresentação. Bom, então aqui montei essa apresentação e eu já começo aqui dizendo para você o seguinte: você precisa entender o que são rendimentos e o que é amortização. Bruno, como assim? O que é rendimento e o que é amortização? Vamos lá. Quando um fundo ele distribui em forma de rendimento, ele distribui porque ele deu lucro naquele período e ele pega parte desse lucro e distribui para os cotistas, para os acionistas, no caso fundos imobiliários, para os cotistas. Ok, e o que vem a ver então esta amortização? Bom, quando você financia um imóvel, por exemplo, que você, no início das prestações que você está pagando mais juros do que a prestação do imóvel em si, então você diz que você está amortizando pouco da sua dívida, porque o que você está pagando, a maior parte é juros. Então, preste atenção, você está pagando, vamos supor, R$ 2.000 de parcela, mas você só está amortizando R$ 500 da sua dívida que você fez, porque o resto é tudo juros. Então, a amortização, pensa assim, que a amortização você está tirando do patrimônio, você está tirando do bem. O rendimento não, foi algo que excedeu, foi algo que veio a mais, e você pegou aquele rendimento daquele lucro e distribuiu. Então, entendido isso, a gente vem para cá. Os rendimentos saem do lucro líquido e a amortização sai do valor da cota. Então, o que está pegando? A CVM chegou para o MXRF11 e falou assim, olha, a demonstração de vocês está errado, porque vocês tiveram um prejuízo lá atrás e vocês estão distribuindo em forma de rendimentos. E quando você tem prejuízo, você tem que distribuir em forma de amortização. Bruno, como assim? O MXRF11 deu prejuízo?
Eu vou te falar que sim e não. Putz, vai ficar complicado esse negócio. Calma, não vai ficar nada de complicado. Presta atenção. Existe dois tipos de balanços, dois tipos onde você pode descrever o balanço ali de uma companhia, no caso de um fundo imobiliário. Um é sobre o regime de patrimônio e o outro é sobre o regime de caixa. O que isso quer dizer? O regime de caixa, ele vai ver tudo que entra de rendimento, vai colocar aquilo como lucro e vai distribuir. Ponto final. O regime de patrimônio, ele vai ver o todo, ele vai ver os prédios, ele vai ver o que entrou de rendimento, ele vai ver o quanto esse prédio valorizou ou desvalorizou no mercado, ou seja, tem uma auditoria todo mês e fala, olha, esse metro da área quadrada aqui valorizou tantos por cento esse mês. Aí ele vai pegar toda a metragem do prédio, vai recalcular e vai dizer, olha, o seu patrimônio aqui desse imóvel vale isso. Isso não tem nada a ver com cotação de bolsa, isso tem a ver com o mercado em si, o mercado real. Só que esse resultado tem que ser colocado no regime de patrimônio. E aí só depois que ele soma e diminui tudo isso, é que lá no final vai vir o lucro líquido. E aí essa variação de valorização ou desvalorização do imóvel em si pode causar um resultado negativo na DRE do fundo imobiliário. Entendido isso, então presta atenção. Quando a gente faz uma evolução de patrimônio, ela pode evoluir para positivo ou para negativo. Por exemplo, se você tem um apartamento, pode ser que naquele ano seu apartamento valorizou 15%. E pode ser que no ano seguinte ele não valorize nada, ou até desvalorize se tiver uma crise muito grande. Então o que acontece? Essa valorização ou desvalorização, ela vai entrar no seu regime de patrimônio e lá no final isso vai impactar se você teve prejuízo ou lucro. Entende? Então é só isso. Então quando eu tenho realmente um lucro, ou seja, quando eu tenho rendimentos e meu patrimônio evoluiu para mais positivamente, eu distribuo em forma de rendimentos. Sai do lucro, porque eu tive lucro. Quando eu não tenho, eu posso distribuir? Posso, mas vai sair do valor da cota. E o que vai acontecer? Eu vou matar aquele patrimônio. Se aquele patrimônio é 100 mil e eu distribuo R$ 1.000 por mês, estou dando um exemplo redondo para você entender, se eu tive R$ 1.000 de lucro, esses R$ 1.000 vai sair do rendimento. Agora, se eu não tive lucro nenhum e o meu patrimônio desvalorizou, esses R$ 1.000 vai sair do patrimônio, porque eu não tive lucro no rendimento. Entendido isso, vamos aqui para outra parte. Diz assim, se na DRE houver mutações negativas, mudanças do patrimônio líquido do fundo, e isso ocasionar um lucro líquido negativo, prejuízo, a forma de distribuição dos proventos deve ser por amortização. Então eu vou dar um exemplo bem prático aqui para você entender. Vamos lá que eu tenho uma cota que vale R$ 10 naquele mês. E naquele mês, o fundo, por cota, ele deu um prejuízo de R$ 2. Prejuízo. Ok. Mas ele teve uma renda de R$ 1 positivo, de renda, que entrou lá dos CRIs, dos papéis que ele tem no fundo. Qual é o resultado disso? O resultado é menos 1, porque ele teve R$ 2 de prejuízo e 1 de renda. Como isso daqui está caracterizando um prejuízo, porque ele ficou negativo, o que vai acontecer? O fundo pode distribuir esse R$ 1? Pode, mas ele vai distribuir abatendo dos R$ 10 do valor da cota. Então aí no mês seguinte, o que vai acontecer? Vai aparecer R$ 1 na sua conta? Vai aparecer R$ 1. Porém, a sua cota no seu home broker vai ficar valendo R$ 9. É isso que vai acontecer se a CVM realmente pedir para o MXRF 11 mudar o regime de pagamento. Então o que acontece? Bruno, isso vai acontecer todos os meses? Não, isso vai acontecer só nos meses que o fundo reportar algum tipo de mutação negativa no patrimônio líquido e essa mutação impacte no resultado líquido, no lucro ou prejuízo líquido. Lembra sempre dessa conta aqui. O patrimônio variou para menos. Ele teve uma renda, vai tirar um do outro que sobrar. Se foi negativo, tem que ser em forma de amortização. Só que isso está causando muito problema. Porque o que acontece? Os fundos imobiliários eles têm uma característica de recorrência de pagamentos, de proventos. Todo mês é muito legal receber todo aquele provento ali. E eu falo isso aqui no canal sempre. E o que isso vai acontecer? Vai acontecer que, se realmente isso aqui tiver que ser reestruturado, os fundos podem falar assim, olha, esse mês nós tivemos o nosso lucro líquido negativo, então nós vamos reter o pagamento para não causar amortização e reter só quando a gente voltar a ser positivo novamente. E aí a gente não vai ter mais essa recorrência de pagamentos e dividendos. Bruno, isso é certo que vai acontecer? Não, nada é certo. A CVM ainda não se posicionou
para dar um veredito final. Ela só disse isso com relação ao fundo. O fundo já vai se posicionar, se eu não me engano, segunda-feira ele tem uma audiência, ele vai emitir um comunicado. Então, o que acontece? Calma e tranquilidade. Não precisa fazer nada. Inclusive, não sei se você me acompanha no Instagram, eu comprei mais algumas cotas de MXRF11, que estava caindo já o segundo dia, que estava caindo muito, mais de 3%. No dia anterior parece que caiu 5%. Então, aproveitei para comprar mais umas cotinhas. Bruno, você está ciente dos riscos? Tô. E é por isso que eu comprei. Tem um ditado na bolsa que é, o ditado ele é certo. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Toda vez que eu vi acontecer alguma coisa do tipo, quando tem um movimento muito alto de baixa, era para ter comprado. E quando tem um movimento muito alto de alta, era para ter vendido. Continuando aqui, o que vai acontecer? No caso específico acima, o fundo ainda pode segurar os rendimentos para distribuir em algum período que tenha um lucro positivo. Foi o que eu acabei de falar. Se acontecer desse regime realmente ser obrigatório pela CVM para todos os fundos, o que os fundos podem fazer? Falar, não, é o seguinte, não vou pagar esse mês porque a gente teve lucro líquido negativo. Vamos segurar e vamos pagar quando a gente reverter a situação. Ponto final. Vamos seguir aqui. O mercado de fundo imobiliário tem mais de 1,5 milhão de investidores e foi 5 vezes, a gente conseguiu aumentar mais de 5 vezes em 3 anos esse número. Então, assim, é um mercado que vem ganhando muita relevância, é um mercado muito tranquilo, muito seguro, muito didático. Cara, não é possível que a CVM vai fazer isso, na boa. Anos que o MXRF11 paga nesse modelo e só agora a CVM vai querer encher o saco para mudar o regime. Então, assim, e eu vou explicar para vocês no final do vídeo por que não faz sentido esse tipo de regime que a CVM está querendo implantar. Então, assim, é um mercado muito consolidado, já somos mais de 1,5 milhão de investidores em fundos imobiliários. É um mercado que tem muito para crescer, é um mercado onde traz segurança, é um mercado onde o brasileiro ele entende melhor porque, poxa, você está comprando um imóvel, o brasileiro sempre gostou de comprar um imóvel, só que você está comprando um shopping, você está comprando um galpão, você está comprando um prédio com apartamentos, é muito diferente e é muito tranquilo. Então, assim, não acredito que isso vá para frente, mas a gente tem que ter um certo cuidado. E aí, a principal característica dos FIIs é a previsibilidade. Só que isso vai matar com a previsibilidade, porque vai ter época que o FII vai pagar e vai ter época que não vai pagar. E aí, sinceramente, eu estou no mercado de FIIs porque eu gosto de todo mês receber um aluguel. Agora, se isso mudar, tanto faz como tanto fez. É melhor eu ir para de ações, porque o de ações também paga irregular e a valorização da cota ela é maior. Então, assim, não vai fazer sentido ficar nesse mercado. Então, acho que a CVM ela vai pensar muito bem antes de tomar uma decisão realmente definitiva com relação a isso. E aí, as perguntas, né? O que pode acontecer? Bom, a gente primeiro precisa esperar uma reunião definitiva da CVM, bater o martelo e dizer o que aconteceu. Segundo, pode ser que isso só impacte sobre o MXRF11, sei lá, por algum motivo a CVM encasquetou com esse fundo e quer só que esse fundo mude o regime. Tudo bem, tem problema. Azar do MXRF11, não posso fazer nada. Ela que é o órgão regulamentador, ela que define e o fundo vai ter que obedecer isso. Pode acontecer que pegue todos os fundos, que seria o mais justo. Bom, se mudou para um, tem que mudar para todo mundo. Então, pode ser que haja uma readequação de todos os fundos imobiliários para esse tipo de regime de pagamento. Ponto final, também não vai ter o que fazer. Aí, uma pergunta que não quer calar. Vamos lá, o fundo deu um prejuízo. Aí, amortiza o mês. No outro, prejuízo de novo, porque desvalorizou o patrimônio. Amortiza de novo. No outro, de novo. Aí, amortiza de novo. Aí eu te pergunto, e depois? Se valorizar, faz como? Porque uma coisa é você estar tirando da cota. Você está tirando ali, você tirou 10 centavos da cota naquele mês, no outro você tirou 20, no outro você tirou 15, no outro sei que lá, não sei que lá, não sei que lá. Beleza. Passou um ano amortizando, porque foi um ano de baixa no mercado. Show de bola. Tudo bem. O investidor, realmente, ele não vai perder nominalmente a grana, porque vai sair dos R$10, amortizou R$1, vai vir para sua conta R$1 e a sua cota vai ficar 9. Ou seja, um aqui com 9, 10. Você não vai perder nada. Agora, sabe onde é que você vai perder? É se esse imóvel valorizar e dar um boom de novo para cima. Como é que vai repor esse valor da cota? Se era para ela estar 11 e ela valorizou 100%, era para ela estar R$20 agora. Ué, mas ela vai estar, sei lá, amortizou R$4, R$5, ela vai estar 5 e se valorizar 100, ela vai para 10. E os outros 10 que você perdeu na amortização? Como é que valoriza de novo? Essa é a pergunta. E eu vi um vídeo muito inteligente do professor Baroni, um cara que manja muito de fundo imobiliário, eu consumo muito os conteúdos dele, e a única questão dele é essa, ele disse, olha, a CVM tá certa, tudo bem ela cobrar isso e tudo mais. Só que existem fundos e fundos. A característica do MXRF11, tudo bem, ele pega lá juros, né? Tem CRI com juros, tem indexado ao IPCA e tudo. Mas e fundos que foram criados só para rendimento? Quer ver uma coisa? Tem um fundo que é o Edifício Galeria. Vamos ver aqui ele no site do Clube FI. Eu já deixei aberto aqui para a gente dar uma olhadinha.
Olha o que que diz aqui, eu nem vou pegar tudo, eu só vou ler isso aqui para você. Está escrito aqui na descrição geral do fundo. O fundo é o edifício Galeria, a cota dele está R$ 22,51. Olha o que que diz aqui. O fundo é proprietário de 100% do edifício Galeria, ou seja, um edifício só, localizado no centro do Rio de Janeiro. Bom, aí tudo bem. O imóvel abriga 8 pavimentos de lajes corporativas. Então preste atenção. É um imóvel que tem 8 andares e todos esses andares são lajes corporativas. Show de bola. 5 lojas, 2 restaurantes com área de conveniência, além de um mall localizado no térreo e subsolo. Então olha só. Tem lojas, tem restaurante e tem ainda um mini shopping, um comérciozinho lá que é localizado no térreo e no subsolo. Show de bola. Com a localização privilegiada, o edifício ocupa quadra formada pelas ruas Quitanda, do Rosário, do Carmo e do Ouvidor. O fundo poderá ainda adquirir novos outros ativos, como letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, certificados recebíveis e tudo mais. Então, assim, ele diz que o fundo ele não pode só investir em tijolo, ele pode investir em CRIs, letras de crédito imobiliário, enfim. Vamos lá. Cotas de fundo de investimento imobiliário, ações ou cotas de sociedade cujo único propósito se enquadra entre atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário. É o que está escrito aqui. Bruno, por que você leu isso? Vamos pegar um detalhezinho aqui. O que esse fundo é? Ele é 5 lojas, 2 restaurantes e um mall, né? Um shopping. Ele é isso. Ele é 5 lojas, 2 restaurantes e um mall. Vamos lá. Quando um fundo que nem o MXRF11, que ele só investe em CRI, o que é um CRI? O CRI é um financiamento de um prédio. A construtora subiu o prédio, precisa captar dinheiro, você vai lá, empresta o dinheiro em forma de CRI, a construtora vai te pagando aquilo mensalmente e você vai pegando aqueles juros e botando no bolso. Faça o entendimento tranquilo, é como se você estivesse financiando aquela obra e a construtora te paga com juros depois que vende as unidades. Preste atenção. Depois que vende. Então é um fundo que trata com construção e venda. Esse fundo aqui, ele é 5 lojas, 2 restaurantes e um mall. Me diz uma coisa, você fica vendendo e comprando loja todo mês? Você fica vendendo e comprando restaurante todo mês? Você fica vendendo e comprando shopping, mall, que é uma galeria de lojas todo mês? Não, o cara que compra um restaurante, o cara que monta um mall, o cara que monta uma loja, constrói uma loja, ele quer aquilo para gerar renda. Ele quer aquilo só para gerar renda. Eu não vou abrir um comércio ali na esquina e daqui 2 meses vender. Eu vou trabalhar naquele comércio. Eu vou rentabilizar. Eu vou tirar meu salário, eu vou pagar meus funcionários e vou tentar expandir meu negócio. Ou seja, eu vou gerar renda em cima de renda. Só que ao mesmo tempo, o que a CVM está falando? Não, mas se esse edifício desvalorizar e impactar no lucro líquido, você não pode distribuir. Mas como se eu estou gerando renda? Entende? Então por exemplo, esse em específico, o edifício garagem, você não tem como se livrar disso. Porque é um fundo específico para renda. Eles são 5 lojas, 2 restaurantes e um mall. E ponto. É só isso. Não é que nem um CRI que você levanta o prédio, vende, em 1 ano vendeu tudo, paga a dívida e vai embora. É a mesma coisa. Você tem um apartamento. Agora, para finalizar, eu vou dar aqui o exemplo perfeito para você entender. A mesma coisa você tem um apartamento. E aí vamos supor que seu apartamento está avaliado em R$300 mil. E todo mês você recebe o aluguel do seu inquilino de R$1.000. Um exemplo redondo para todo mundo entender. R$1.000. Aí no outro mês, o seu apartamento não vale mais 300, porque o metro quadrado daquela região desvalorizou. Vale agora 299 mil. Aí o seu inquilino vai virar para você e vai falar assim, olha, eu não vou pagar, porque desvalorizou. Então, se você quiser que eu pague, eu pago. Mas agora o seu imóvel, em vez de valer ao invés de valer R$299 mil, vai valer 298. Porque eu vou tirar do patrimônio e te pagar. Isso não existe. É renda. Ou seja, o seu inquilino está pagando para morar ali. Ele não está pagando se varia ou não o patrimônio. E o que a CVM está querendo que o MXRF faça, os outros fundos talvez, é isso. Ou seja, se tiver uma variação no patrimônio e aquilo impactar no resultado, ela pode pagar o rendimento? Pode, mas vai ter que tirar do patrimônio. Cara, na boa, isso para mim é totalmente errado. Isso para mim é totalmente não condiz com o mercado de fundo imobiliário. Então, assim, a gente vai ter que esperar a CVM se pronunciar, o fundo também se pronunciar. Eu acredito que isso não vai proceder, que isso não tem cabimento proceder. E vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, eu comprei aquelas cotas, um pouquinho de cotas do MXRF ontem para aproveitar abaixo, mas agora eu vou esperar e vou ver o que vai se resolver desse rolo todo do MXRF11 e da CVM. Então, entenderam, pessoal? É mais ou menos isso
o que está acontecendo e as possibilidades do que pode acontecer mesmo, tá? Vai ter época que vai estar muito bom, vai ter época que vai vir um monte de bomba de um lado e do outro, e a gente tem que saber o que está acontecendo e saber usar aquilo da melhor forma possível para você continuar construindo o seu patrimônio. Por enquanto, eu não vou fazer nada, eu estou esperando a posição da CVM. O MXRF11 provavelmente, se isso tudo passar, ele vai ser um fundo que talvez amortize ali uns 2, 3 meses e vai ficar de boa. Mas fundos como esse, como o Edifício Garagem, que está no Rio, podem ser extremamente impactados. Então, entenda. Por isso é que é importante você saber no que você está investindo, como que funciona o seu investimento e saber o que pode impactar quando gera alguma mudança ou não. Perceba que eu não abri relatório de ninguém, não falei de nada, eu até puxei aqui a demonstração de resultado da MXRF11, de outros fundos também, mas eu resolvi nem mostrar para você porque eu queria uma apresentação mais prática para que você entenda realmente o que está acontecendo. Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo. Pergunta, que a gente procura informação. Se não souber, responde. Se souber, eu já respondo de bate-pronto. A gente está aqui para isso. Eu quero te ensinar a investir da melhor forma possível. Eu quero te ensinar a construir seu patrimônio. E não é uma notícia ou outra que vai impedir que isso aconteça. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha trazido conhecimento para a tua vida. Se você gostou, dá o like, compartilha, deixa teu comentário, manda aí para o máximo de número de pessoas que você conhece a respeito desse assunto, que é importante a gente ficar bem esclarecido do que pode acontecer. Beijão no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.